Guten Tag para vocês, meus caros. Uma boa tarde no meu mais terrível nível de alemão possível. Então hoje nós vamos falar da Alemanha, de Julian Nagelsmann, a nova Alemanha do jovem treinador que já estreou vencendo, no último sábado, amistoso contra os Estados Unidos em solo americano, virada 3-1 no placar, deixando boas impressões, A Alemanha que está jogando amistosos e não as eliminatórias para a Eurocopa, porque é o país sede da Eurocopa. Em 2024 teremos aí a dobradinha de amistosos nesta data FIFA. Jogou com os Estados Unidos e agora quarta-feira pega o México na Filadélfia. E a gente vai falar também desse jogo mais pra frente. Aliás, começar o vídeo de hoje pedindo um pouco de desculpas pra vocês, porque eu deveria ter gravado no sábado, Se o jogo foi no sábado, Quesada, tem que gravar no sábado. Entretanto, por motivos de gelada, eu não consegui gravar no sábado. Não tinha condições, assisti o jogo, revi os melhores momentos antes de falar com vocês nesse vídeo, porque eu queria ver alguns detalhes com mais lupa. E vamos falar da partida, vamos falar da estreia e mais do que isso, vamos falar da nova cara da Alemanha, que já dá para ver um pouquinho das ideias do Nagelsmann nesse time e algumas coisas bem positivas, Algumas menos positivas, mas algumas coisas bem positivas. Então, já para me desculparem, vocês vão ter que deixar aí o like, os comentários sobre Nagelsmann e Alemanha de Nagelsmann e também se inscrever no canal. Vamos lá, sem mais delongas. Obviamente que a gente não pode fazer uma grande análise já sobre o trabalho do Nagelsmann, sobre como vai jogar esse time da Alemanha, e eu acho até que contra o México agora, a gente vai ver um time um pouco diferente, porque ele vai fazer alguns testes. E é natural que o faça nesse momento, precisa testar as peças que está convocando. É o começo de um trabalho, mas é um começo de trabalho que tem pressa. Não pode perder tempo, tem que queimar etapas para conseguir montar um time competitivo e muito competitivo do tamanho da responsabilidade de se jogar uma Eurocopa em casa no próximo ano. Mesmo assim, neste primeiro momento, neste primeiro jogo, como eu disse, tiramos algumas notas positivas. Vou colocar na tela aí para vocês a escalação da Alemanha, só que não se enganem, Porque tanto no SofaScore quanto também no Google e em outras páginas, os caras colocaram uma escalação no 4-2-3-1, Como se fosse uma linha de 4 atrás. Mas, na verdade, não foi assim. Foi a linha de 3 que a gente já estava acostumado a ver o Nagelsmann fazer, tanto no Hoffenheim, quanto no RB Leipzig, quanto no próprio Bayern de Munique. Construindo de trás com o Tah, com o Hummels, que está de volta à seleção da Alemanha, e essa talvez seja a grande novidade da convocação do Nagelsmann nessa seleção, O retorno de um jogador tão experiente que ainda está jogando em alto nível no futebol alemão. Obviamente não é o Hummels da Copa do Mundo de 2014, não é o Hummels multicampeão no Bayern de Munique, mas ainda tem o seu valor e é a aposta do Nagelsmann trazer de volta esse cara. E o Rüdiger para fechar a linha de 3 defensivamente. Aí nós temos um meio-campo com 2 homens, o Pascal Gross, que vem fazendo uma belíssima temporada no Brighton, foi muito elogiado pelo Nagelsmann depois do jogo, é um jogador que pode fazer várias funções, mas especialmente é um jogador que protege a defesa, e como essa defesa da Alemanha precisa ser protegida, o Pascal Gross faz isso, e ele é muito bom na recuperação pós-perda, A Alemanha perde a bola, ele morde até recuperar e protege bem aquele setor de entrada da área, se bem que a Alemanha tomou o gol por ali, a gente já vai falar mais disso, mas eu gosto da ideia do Pascal Gross ali, até porque no Brighton ele tem um treinador que faz ele jogar a bola, Não é apenas um volante defensivo, ele pode ocupar vários espaços e até pela característica do Brighton, eu acho interessante ter esse jogador hoje na seleção da Alemanha. Não sei se vai ser titular absoluto, mas deixou boas impressões. Eu acho que nesse início de trabalho está ganhando essa vaga aí no meio campo. Do lado dele, o Gundogan, não precisa falar muita coisa do Gundogan, é um construtor nato, um cara que pensa muito bem o jogo, desacelera e acelera quando é preciso e consegue também chegar bem na entrada da área muitas vezes para finalizar. O Gundogan é o Gundogan, e acho que nessa seleção, até por jogar no Barcelona, vai ser muito, muito importante. E aí você tem uma linha de 4 jogadores, Ou seja, na formação é um 3-2-4-1, vamos colocar dessa forma,
Pode ter uma variação ali de um 3-5-2, ou enfim, em determinados momentos um 3-4-3, mas é um 3-2-4-1. Porque você tem, na verdade, o Sané do outro lado, na direita, como se fosse um ala, e isso é muito importante na funcionalidade do Sané, porque é óbvio que o Sané ataca melhor, né? Joga mais ofensivamente. É um cara que você não pode perder lá na frente se você tem que dar cobertura atrás. E até isso a presença do Pascal Gross por aquele setor do lado direito é importante. Tem o Sané pela direita, a dupla Musiala e Wirtz. E aí já abre o sorriso aqui, né? Musiala e Wirtz. Calma, já vamos falar mais. E do outro lado, ele coloca o Gosens, né? Jogador do Union Berlim, estava no futebol italiano até outro dia, e que é o que ele fazia um pouco no Bayern de Munique com o Davies. Características diferentes, porque o Davies faz o corredor como poucos, né? Pelo fôlego que tem, pela velocidade que tem, mas o Gosens também é um jogador que traz equilíbrio e que ataca muito bem. Talvez ataca até melhor que defende, mas ele defende melhor que o Davies. Eu estou comparando até pelo último trabalho do Nagelsmann, tá? Mas são jogadores bem diferentes. Mas o Gosens ali, espetado pela esquerda, fazendo também o corredor defensivo. E lá na frente a gente tem o Füllkrug como o centroavante. Um dos grandes problemas dessa seleção da Alemanha é o centroavante, né? É uma geração que não conseguiu suprir essa carência de uma seleção que historicamente está acostumada a vencer tendo um centroavante. Falei isso aqui em outro vídeo e repito. Quando você não tem um centroavante, eu acho que não adianta você inventar muito, tá? Quando você não tem o cara extra classe, o cara fora de série, coloca alguém ali que vai cumprir o papel. E hoje o Füllkrug, para mim, é esse cara. Dar uma oportunidade ao Füllkrug é importante nesse momento. Ele evoluiu na carreira, né? Hoje está no Borussia Dortmund, tem uma cobrança maior, tem também jogadores de mais qualidade jogando do seu lado em comparação ao que tinha no Werder Bremen, e fez uma boa Copa do Mundo. O Füllkrug não é aquele cara que vai te entregar 30, 40 gols por temporada, mas é aquele cara que vai cumprir bem a função do que é um centroavante estático, um centroavante mais pilar ali no meio. Se bem que nesse jogo contra os Estados Unidos, até em alguns lances ele caiu pelas pontas, mas é aquele cara que vai ser a referência. E é muito importante você ter a referência quando você tem atrás dele dois caras muito criativos, como é o Jamal Musiala e como é o Wirtz. Uma para pifar esse cara lá na frente e ter esse cara para fazer uma parede, de repente, para que esses dois avancem e consigam pisar na área com qualidade, porque tem condições e uma capacidade rara de finalização e projeção para pisar nesse último terço de campo, e também um jogador que, quando a bola pingar ali, meu amigo, ele vai chutar e vai tentar fazer o gol. Ele vai errar muitas vezes, porque ele não tem uma qualidade extra classe, mas ele vai acertar muitas vezes também. E ele vai brigar com os zagueiros, puxar a marcação, abrir espaços. Então, assim, não tem tu, vai tu mesmo. Se não tem um cara melhor, vai o Füllkrug. E acho que consolidando o Füllkrug como nome dessa seleção no ataque é melhor do que qualquer outra opção. É melhor do que Timo Werner, é melhor do que Kai Havertz, é melhor do que qualquer outra opção que a Alemanha tenha nesse momento. Então acho que gosto da ideia de ter o Füllkrug por ali. Pois bem, falando da dupla, tá? Para a gente não perder esse fio da meada, Wirtz e Musiala são os dois jogadores hoje no cenário do futebol alemão mais diferentes, com mais qualidade, de uma nova geração que vai ser a base do que a Alemanha vai poder entregar nos próximos 10 anos. Muito se fala dentro da torcida do Bayern de Munique que quer ver o Wirtz, que hoje é jogador do Bayer Leverkusen, aliás, pilar desse Bayer Leverkusen na criação, no sistema ofensivo, né? Jogador que está sendo muito bem trabalhado pelo Xabi Alonso. Muito se fala que vamos ter um grande leilão em relação ao Wirtz na próxima temporada para tentar contratar o jogador. É realmente um dos melhores meias do mundo e da Alemanha, sem dúvida. E na torcida do Bayern gostaria de vê-lo com o Musiala. E muito se falou também na imprensa da Alemanha, será que daria certo? Será que os dois não vão bater cabeça? Será que não é a mesma posição? E cara, o Nagelsmann não tá nem aí. Ele quer testar esses dois, porque se dá certo, se esses caras se entrosarem ali, a Alemanha tem talvez dois meias dos melhores do mundo e vai formar um meio-campo, uma linha ofensiva muito forte.
se esses caras começam a jogar bem um do lado do outro. E aí depende um pouco, óbvio, de entrosamento, depende um pouco do sistema de jogo e depende um pouco de encaixe das outras peças também, para que esses dois caras tenham mais liberdades dentro de cada situação nas partidas. Mas o que a gente viu contra os Estados Unidos foi os dois bem soltos assim. Em algum outro momento, um atacava o espaço que era do outro, mas eu acho que muitas vezes um caía pela esquerda, o outro caía pela direita, invertiam de posição, tabelavam ali na entrada da área. Os dois são muito inteligentes. O Musiala é um jogador que prende mais a bola e vai para a jogada mais individual, talvez aproveitando até a parede do Füllkrug para depois encontrar o espaço para finalizar. E o Wirtz é um jogador mais cerebral, né? Um jogador de 1, 2 toques na bola que vai encontrar os seus companheiros. Tem também um bom chute de fora da área, mas é um cara que prende menos a bola e solta mais. Então são dois mini ou projetos de gênios aí dentro do meio campo que se encontrarem, eu acho que o Nagelsmann tem capacidade para fazê-lo e tem capacidade para testar sempre os dois. Acho que passa por aí o sucesso da seleção da Alemanha. Mas vamos falar do jogo em si, tá? Estou olhando aqui o resultado. A Alemanha tem um detalhe que ainda me preocupa e que me preocupava no Bayern de Munique do Nagelsmann, talvez mais na primeira temporada do que na segunda, até porque na segunda, no finalzinho ali, especialmente nos jogos contra o Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Liga dos Campeões, a gente viu um time mais compacto defensivamente, mas a Alemanha continua com alguns problemas defensivos, né? Especialmente na transição ofensiva, ou seja, tem muitos jogadores de qualidade que vão chegar no último terço de campo, mas depois, quando a equipe adversária rouba e sai em velocidade, não tem uma recomposição necessária, deixando muito espaço para que a equipe consiga pisar na área da Alemanha. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma roubada de bola pela esquerda do ataque dos Estados Unidos, o Pulisic caminha, pega essa bola e caminha em velocidade em direção à entrada da área com muita liberdade. Você tem ali 5, 6 jogadores da Alemanha e nenhum deles dá o bote, né? ou tenta impedir a ação de progressão do Pulisic. O Gundogan vem andando para a bola e isso eu acho que ainda vai ter que corrigir, porque essa transição defensiva ou esses espaços a mais contra uma seleção mais forte é fatal. Os Estados Unidos não estão... não é uma seleção que está nesse patamar. E daí sai o gol. Um golaço do Pulisic, né? Porque ele vai entrando na defesa e na entrada da área acerta o ângulo do Leno. Um golaço, e que faz 1-0. E aí eu acho que está um grande mérito desse novo momento psicológico da seleção da Alemanha. Com o Hans Flick, parecia que se tomasse 1-0 já era. Já estava entregue. O time não tinha poder de reação. E com o Nagelsmann teve esse poder. E aí vamos falar do grande jogador da seleção da Alemanha nesse momento, do grande jogador do futebol alemão nesse momento, um dos melhores da Europa, na sua posição para mim hoje é o melhor da temporada, o Leroy Sané. Impressionante o que está jogando. Na recomposição defensiva eu nem espero tanto dele, mas ele entrega mais do que eu espero. E lá na frente, cara, é muito bom jogador. Eu canso de ver aquela jogada que ele pega a bola na direita e vai cortando, vai fuzilando, vai no meio, driblando, construindo e depois tabelando e saindo para chutar e buscando o jogo. Enfim, infernizando e tendo que fazer a equipe adversária dobrar, às vezes triplicar a marcação pela direita. E foi assim que sai o gol de empate, né? Ele vai costurando pelo meio, enfim, tem uma tabela no meio, depois ele acha, dribla, o Gundogan fica no rebote e faz 1-0. Ou seja, o Sané hoje é um dos melhores do mundo. Então, se a gente olha para a seleção da Alemanha em si, nome por nome, a gente vê uma seleção forte, uma seleção que bem treinada, bem construída, bem trabalhada, vai incomodar, vai chegar para brigar. Além de camisa, e isso tem o seu peso relativamente na história do futebol, ainda tem jogadores que têm condição de representar essa seleção da Alemanha muito bem. Pois bem, depois tivemos mais 2 gols na segunda etapa, né? O Füllkrug fazendo um gol de centroavante, mais uma ótima combinação ali dessa linha de 4, né? Sempre com o Gosens, enfim, foi o Gosens que deu assistência, mas o Musiala criando, o Wirtz abrindo espaço, enfim, tudo ali funcionando muito bem. E depois um outro gol que foi
Outra jogada com o Füllkrug participando, mais uma vez destacando a importância de você ter um homem em referência dentro da área, e o Musiala fazendo o 3-1. Primeiras impressões ótimas, né? Acho que o Nagelsmann deu uma revigorada na cabeça desses caras. Ele tem uma autoridade natural, isso foram palavras do próprio Füllkrug depois do jogo, de passar as suas ideias muito bem para os jogadores, dar confiança para os caras tentarem e testarem, inverter e mudar de posição, enfim, ser mais móvel dentro do sistema. E isso é muito importante quando você está iniciando o trabalho. O meu único medo é o tempo. Como eu já mencionei aqui, se vai ter tempo para que essa Alemanha se consolide e chegue como uma das, não favoritas, mas chegue como uma das seleções que vai brigar, né? Que tem a oportunidade de brigar pelo título da Eurocopa em 2024. Vamos ver contra o México. Acho que o México é uma seleção mais forte, vai dar mais luta, é uma seleção que tem mais qualidade também para agredir o seu adversário. Vamos ver também as modificações, porque na Alemanha já se diz que ele vai fazer algumas modificações para testar alguns jogadores, mas a verdade é que eu fiquei mais animado. O Nagelsmann é muito bom treinador, essa é uma verdade. Variações táticas, entendimento da modernidade dentro do futebol, da análise de dados, explorar muito bem o que cada jogador na característica tem de melhor. O Bayern de Munique perdeu um grande treinador. Essa foi a grande verdade, muito por conta da incompetência da diretoria, e que agora tem a oportunidade de, quem sabe aí, fazer a Alemanha ser extremamente competitiva na Eurocopa, o que já seria uma grande notícia para aquela Alemanha que estava, enfim, se despedaçando com o Hans Flick. Às vezes uma troca de comando, eu sempre defendo ciclos, né, para que o cara tenha tempo para trabalhar, mas às vezes é inevitável. E nesse caso específico, eu acho que a Alemanha acertou e eu estou animado, estou empolgado com essa nova Alemanha de Julian Nagelsmann. Nos vemos em breve, próximo vídeo. Auf Wiedersehen, tchau!